Muito boa tarde, o meu nome é Carlos Costa. Eu vou dar início ao webinar relativo à sessão número 7, com o tema Modelação e Cálculo de Infraestruturas de Telecomunicações. Para o efeito, eu vou usar o programa CIPETEL ITED. É um programa que faz parte do menu geral do CIP. No entanto, a sua descarga ou o seu download também pode ser feito através da Store do BIM Server Center, onde podem pesquisar ou filtrar, quer por país, quer por nome do programa. Portanto, depois, isoladamente, também não podem descarregar aqui do BIM Server Center. Vou então, depois de aberto o programa, já tenho aqui o último projeto que fiz, mas vou começar então, e eu que me proponho para este webinar é, digamos que falar de 3 tipos de edifícios. Portanto, vamos começar com um edifício multifamiliar, depois com uma moradia unifamiliar e depois também com um edifício de escritórios. Só para fazer um breve enquadramento, portanto, vou começar com um edifício multifamiliar composto de 6 pisos, com um piso abaixo da cota da rasante e 6 pisos acima. Portanto, para começar um novo projeto, basta vir aqui ao menu Arquivo, fazer Novo, dizer, neste caso ele pergunta-me se desejo guardar os dados da obra que tenho aqui aberta, vou dizer que sim, e vou dar o nome ao projeto. Portanto, vou-lhe chamar webinar e vou-lhe dar, por exemplo, o dia, webinar 17, poderia colocar uma descrição, alterar a diretoria e vou manter. Portanto, faço aceitar e, neste caso, então é o meu edifício multifamiliar. Aqui surge uma pergunta que é se desejo iniciar o projeto através da importação do modelo BIM. Isto inicialmente não vamos fazer através do modelo BIM, portanto vamos fazê-lo através de um processo normal de um projetista que utiliza, por exemplo, plantas de AutoCAD ou de CAD, podem ser DXF, DWGs, JPEGs, portanto formatos de fotografia, e podem ser adicionados em planta, que é o que vamos ver, e depois o desenho da instalação ser feito em planta. Nesta primeira fase vamos fazer um exemplo sem recurso ao modelo BIM. Surge a pergunta se deseja iniciar o esquema da rede de tubagens com o esquema através de um formato pré-definido. Eu vou dizer que sim, porque é útil, portanto é aqui que eu defino. Vamos ver que é possível depois fazer essa alteração, mas definir logo de um modo rápido o número de pisos e a altura deles. Portanto, tenho então 6 pisos acima da rasante, um piso abaixo e uma coluna. Pronto, como estão aqui a ver, portanto, ele automaticamente me preenche aqui os pisos, portanto, mas portanto aqui isto é texto, pode ser suscetível de alteração, portanto posso escrever, por exemplo, aqui desvão, dizer que são, por exemplo, 3 metros e estou aqui, neste caso, no separador de tubagens. Portanto, aqui é onde eu vou definir o meu esquema de tubagens. Portanto, esquema de tubagens esse que, portanto, quando eu for fazer a sua introdução, eu poderia fazê-lo já, portanto, através da criação das frações, portanto, é necessário definir umas distâncias e o número de caixas. Portanto, se eu não tenho um esquiço ou, digamos, um rascunho da minha instalação, não passo já para esta criação das frações, posso-me servir então deste separador, que é o desenho das plantas, onde aqui sim vou adicionar uma planta, portanto eu vou fazer novo, vou-lhe chamar, por exemplo, vou adicionar só uma, o resto é exato, os restantes pisos são, o processo é idêntico ao que eu vou fazer aqui para o piso 1, e depois de adicionado o piso vou então adicionar as máscaras que fazem parte aqui do meu edifício. Portanto, vou aqui, eu já as tenho aqui. Portanto, adicionar, faço então aceitar novamente e depois a cada um dos pisos que eu criar, portanto, neste caso piso 1, faço a respectiva correspondência da planta da arquitetura. Portanto, neste caso, piso 1. Portanto, fico aqui com o piso 1 visível e neste momento estou pronto então a introduzir quer as caixas, quer as tubagens. Vou começar, por exemplo, com a caixa da coluna montante, portanto vou situá-la sensivelmente aqui.
Depois, com a coluna montante, ok, e agora com as caixas de passagem, por exemplo, uma caixa de passagem aqui, outra aqui e podemos colocar, por exemplo, outra aqui. Definidas as caixas de passagem, vou para as tomadas terminais, portanto, introduzir uma tomada C, portanto, cabo coaxial, uma tomada coaxial, pode ser outra aqui, por exemplo, neste quarto, outra aqui também e uma tomada par de cobre. Okay. A mesma situação aqui, por exemplo, para a cozinha, vamos meter uma par de cobre e uma coaxial. Aqui na sala podemos colocar então uma ZAP. Existem aqui alguns ícones que podemos mudar a orientação das caixinhas. E claro, falta também o armário de telecomunicações individual. Vamos colocá-lo, por exemplo, aqui. Posto isto, estou pronto então a fazer a união e a ligação com tubagens. Eu posso dar uma referência à tubagem e dizer-lhe qual é o tipo. Portanto, este tipo é útil porque mostra-me em planta com uma cor diferente. Portanto, neste caso vou começar a ligação da caixa de coluna montante ao ATI, portanto posso manter esta opção. E agora botão do lado direito e vou então dizer que agora vou ligar do meu ATI às tomadas terminais. Então tenho aqui uma caixa de passagem, aqui para outra, por exemplo, aqui para outra, e agora às tomadas dos próprios compartimentos. Definido aqui o esquema, informar que também é importante que estas distâncias que estão aqui, portanto eu por exemplo tenho aqui uma distância de 2,99, se eu quiser corrigir esta distância, portanto tenho aqui até uma ajuda que me explica quando é que eu devo fazer, portanto se eu quiser incrementar um pequeno tramo vertical, que queira incrementar aqui no desenho, posso fazê-lo, portanto e neste caso tenho 2,99, se eu quiser dizer, olha, são 3 metros, fico então com 3 metros. Existem outros comandos, como por exemplo o simetria, que também é útil. Portanto, neste caso, a fração do lado direito, que é a fração B, é exatamente igual à fração A. Eu poderia usar um comando, que é o simetria copiar, e fazer uma simetria ao nível de planta do esquema da rede de tubagens. Outras situações que eu posso fazer aqui neste separador de desenhos de plantas. Conhecidas estas distâncias, eu poderia já passar para o separador de tubagens, mas antes disso, aqui este separador tem uma função que é adicionar os compartimentos. Eu posso criar os meus compartimentos. Vamos imaginar que eu vou criar o meu compartimento quarto. E depois classificar se é um compartimento que vai, portanto, que intervém na análise, se é um compartimento em que é obrigatória a instalação de tomadas terminais ou que são outras divisões da instalação. Portanto, isto é um extrato que tenho aqui do manual ITED da terceira edição, onde eu posso e me ajuda a classificar então os espaços. Posso também mudar uma cor, portanto, neste caso várias cores mediante o tipo de compartimento. Eu criei, por exemplo, ali compartimento 4. Posso então agora introduzi-lo, vou neste caso dizer que é, por exemplo, o quarto 1 e pertence à classe de compartimentos quarto que eu criei. Depois necessito então de definir o espaço. Para isso vou utilizar aqui as capturas para máscaras e vou ativar, por exemplo, a captura interseção e através da picagem destes pontos eu consigo definir aqui um quarto. Qual é o intuito de fazer isto? O intuito é que eu depois posso clicar neste botão aqui e o programa me fazer verificações em relação quer ao número de tomadas, quer a distância entre elas. Neste caso, portanto, eu teria que fazer isto manualmente porque não recorri a um modelo BIM. Vamos ver mais adiante que quando eu recorro ao modelo BIM, estes compartimentos já vêm associados e estas verificações são feitas, portanto, porque os compartimentos já lá estão, não é? Só para terem uma ideia, no caso me falta uma tomada, por exemplo, ou neste caso vou simular primeiro a distância, ou, portanto, vou mover, neste caso está aqui o botãozinho de mover ligeiramente, por exemplo, esta tomada um bocadinho para aqui,
e se fizesse então a verificação, já me dava aqui um aviso a dizer, ok, portanto esta tomada dista mais que 20 cm da outra, portanto, e que não pode estar a uma distância de mais de 20 cm. Ou então, caso falte também o número de uma tomada, o programa é exatamente a mesma coisa, também me faz verificações em relação ao número de tomadas que este espaço, segundo o ponto 421 do manual e terceira edição, portanto, tem essa necessidade. Passando agora para o separador de tubagens, pegávamos nestes comprimentos e no separador de tubagens poderíamos já criar digamos, a nossa fração tipo, nossas frações tipo. Neste caso, vou criar apenas uma, portanto, que será para a fração habitacional. Vou clicar aqui no mais, vou-lhe chamar mesmo fração tipo. Portanto, habitação, aqui uma breve descrição. E vou introduzir então aqui no configurar aqui o meu ATI. Portanto, como tínhamos visto, as tubagens, portanto, eu posso classificá-las. Isto é importante porque depois sai na descrição em termos de quantidades de materiais. Portanto, dizer se está embebido, se é superficial, o tipo de tubagem, se é em calha, e posso impor também um diâmetro. Se eu não impuser, quando eu for fazer a verificação, neste caso o dimensionamento, o programa, em função do número de cabos, neste caso, ou em função do número de tomadas que vai abastecer, entre aspas, vai-me calcular este diâmetro. Portanto, o número de tubos que quero e o comprimento, que iria então buscar ao separador dos desenhos em planta. Neste caso, iria colocar uma caixa de passagem, neste caso tinha 3, como vimos há pouco que eu coloquei, e depois as tomadas terminais, neste caso, para os quartos, tinha então 3 quartos, e tinha também a cozinha, e depois tinha também a zona de acesso privilegiado, a ZAP, na sala. Eu neste caso aqui não estou a ver os comprimentos, mas posso vê-los, bastando para isso a ativar estas opções de visualização, em que eu posso mostrar referências e comprimentos, e neste caso aqui ainda não tenho nada visível, mas vamos ter a seguir, mas aqui também já posso ver então estas distâncias. Eu tinha que corrigir estas distâncias em função do desenho que acabei de fazer no esquema de tubagens, nos desenhos das plantas. Vou então dar início aqui à colocação no esquema de tubagens. Portanto, vou começar pelo armário de telecomunicações inferior. Vou aumentar só aqui um pouco a janela e, neste caso, vou colocar um ATI. Portanto, seria um ATI, por exemplo, da fração A. Neste caso tem a fração criada, é a fração tipo. Poderia também classificar aqui as tubagens. Faço aceitar e, portanto, colocar um ATI do meu lado esquerdo e botão do lado direito, mudo a referência, seria a fração B, botão do lado direito outra vez e coloco aqui o ATI da fração B. Vou colocar então o armário de telecomunicações inferior aqui no resto do chão, portanto no piso 0, e nos restantes, claro, iria ter a caixa de coluna montante e da mesma forma iria ter um ATI, neste caso seria o ATI da fração C, situava-se à esquerda e botão do lado direito o ATI da minha fração D e colocaria aqui também à direita a fração D. Portanto, e posto isto, estaria então agora a colocar as restantes frações e colocaria também depois no desvão o meu, vou neste caso apagar, armário de telecomunicações superior, ok? Exatamente, superior. Tenho o meu esquema de tubagens definido, claro que agora teria que, neste caso, tenho aqui referências repetidas, portanto, CCD, aqui seria o meu E, não é? Portanto, aqui o F, portanto, a minha fração G, aqui a H, portanto, I e J. Vou salvar
Portanto, esquema de tubagens poderia nesta fase fazer o seu dimensionamento. Portanto, dimensionamento percorrendo toda a série de tubagens que eu tenho. Portanto, se eu fizer aceitar, o programa automaticamente me faz o dimensionamento e dimensionamento que eu depois posso confirmar com verificações de acordo com os respectivos pontos do manual ITED da terceira edição. Claro que se eu fizer uma alteração, aqui por exemplo numa tubagem, por exemplo, mudo para 40 milímetros, se eu fizer aqui a verificação, claro, o programa alerta-me em função do ponto 4131, neste caso não é o 4131, sim, exatamente, é o 4131, mas relativamente ao diâmetro mínimo, portanto, neste caso, um edifício de 10 fogos tem que ter no mínimo 50. Claro que se eu voltar a fazer dimensionar, portanto, ele repõe-me e dimensiona-me direitinho, portanto, para não falar do tipo de verificações que tenho, então, que é em função do diâmetro externo que tem que ter o tubo mediante os cabos que lá passam. Passando para o separador das instalações. O programa automaticamente me gera o esquema SMATV, o CATV, o de fibra óptica e o de pares de cobre. No entanto, é necessário definir alguns parâmetros em falta, como por exemplo, neste caso, o repartidor geral de cabos do sistema CMATV. Portanto, o repartidor comum de cabos coaxiais, portanto, basta vir aqui este botãozinho, clicar aqui no mais, neste caso dizer qual é o número de saídas e as perdas que eu tenho para este repartidor. Portanto, podemos recorrer a um fabricante e definir qualquer tipo de repartidor que eu queira. Neste caso, vou usar um com umas atenuações ou umas perdas de inserção nas frequências mais baixas de 12 e nas mais altas de 15 decibel. Faço então aceitar novamente e aceitar novamente. Aqui é a mesma situação, portanto, caso eu queira ativar as distâncias e as referências das tubagens, posso ativar aqui a visualização e o programa colocou-me aqui uma distância, mas eu posso definir uma outra distância. Definido o repartidor comum de cabos coaxiais, defino então também a atenuação das tomadas. Neste caso vou deixar 0,5 decibéis por defeito. Para o esquema CATV, a mesma coisa, portanto, a mesma coisa para o repartidor e neste caso vou, portanto, 6 saídas também, usar 12 decibéis. Faço aceitar. Aparentemente, portanto, tinha já todos os dados definidos, mas eu vou só clicar aqui na verificação para mostrar que o programa, portanto, ainda me diz aqui alguma coisa que deve resolver os erros. Portanto, e faz chamadas de alerta, porque falta-me definir então os cabos, que tipo de cabo é que eu quero. Para definir o tipo de cabos, venho aqui à biblioteca dos elementos e a este botão. Portanto, o repartidor já o tinha definido, falta, e assim como as tomadas, falta-me definir os cabos coaxiais. Cabos coaxiais esses que eu posso introduzir com recurso a uma biblioteca que o programa tem. Portanto, eu posso utilizar, por exemplo, aqui o RG6, que é o mais comum, de cobre, e o programa importa os dados esses que podem ser alterados manualmente. Se eu quiser ir buscar um cabo coaxial no mercado, portanto, posso definir as suas características aqui. E para o esquema CATV a mesma coisa. Portanto, definir quer para a rede coletiva, quer para a individual, o mesmo cabo. Posto isto sim, o sinal de advertências e de erros desapareceu, vou fazer as verificações. Pronto, claro que agora aqui o programa está-me a dar aqui alertas porque eu estou com umas distâncias bastante elevadas, não é? Teria que corrigir aquelas distâncias, mas só para terem uma ideia, a apresentação ao nível de listagens que o programa usa portanto, é exatamente o modelo que o Manual IT de terceira edição preconiza, com indicações quando não cumpre alguma coisa. Neste caso não estou a cumprir as atenuações nas frequências de 862, teria que, por exemplo, melhorar o cabo ou encontrar um repartidor com menos perdas nas frequências mais baixas, assim como o tilt, não é?
indica-me também, colocando o cursor por cima do repartidor geral de cabos coaxiais, qual é a tomada menos favorável, qual é a tomada mais favorável e em que piso. Né? Neste caso, a menos favorável corresponde no resto do chão e a mais favorável no piso 4. Clicando, portanto, aparece-me um quadro síntese também igual ao que o manual IT de terceira edição tem como exemplo, indicando as atenuações das ligações permanentes até ao nível final na tomada terminal e ao nível final na cabeça de rede. Estas listagens podem ser exportadas, mas eu vou mostrar que agora abrindo também já esta obra e fazendo uma chamada de atenção que estas obras estão disponíveis, portanto, bastando para isto, para esse efeito, clicar no botãozinho dos exemplos, portanto, o programa gera obras e exemplo, e esta obra é esta precisamente que eu acabei de fazer, portanto, já com as instalações e com os desenhos das plantas, portanto, já feitos com o que eu acabei de referir há pouco. Neste caso, as instalações já está a cumprir, não é? Ao nível de listagens, eu clicando neste botãozinho, acedo às listagens, quer aos dados do projeto, portanto, isto são, quer relativamente ao edifício, quer à entidade projetista, portanto, esta entidade projetista eu posso exportar, guardar em biblioteca e depois nos outros projetos importar, portanto, para não estar sempre a preencher estes dados. Tenho acesso às fichas técnicas, à memória descritiva e justificativa, com as condições gerais, condições técnicas, assim como os resultados de cálculo, os quadros de mencionamento, a lista de material e o termo de responsabilidade. Pronto, todas estas listagens são exportadas nestes formatos, portanto, PDF, para Word, etc. Se eu quiser listagens separadas, portanto eu não mostrei, mas relativamente a cada um dos esquemas eu posso, neste caso, obter os resultados separadamente, portanto, para os esquemas SMA-TV, CATV, fibra óptica, portanto se calhar vou mostrar aqui também para a fibra óptica, que é mais interessante, e assim como as opções que eu tenho para definir as perdas nos meus conectores e as atenuações que eu quero para a minha rede coletiva e individual. No final, se eu quiser obter um orçamento detalhado, o que é que eu posso fazer? O programa tem a opção de exportar para formato BC3. É um formato que é reconhecido pelo Arquimedes. Portanto, eu neste caso vou exportar, por exemplo, para o ambiente de trabalho. Ok. E agora, no Arquimedes, portanto, eu vou-me servir do menu geral do SIP e acedo à parte de gestão, ao Arquimedes. Okay? E posso ir aqui ao menu arquivo e então usar a opção importar novo orçamento de FIA BDC3. Portanto, vou dizer onde é que eu tenho o meu ficheiro que acabei de exportar, portanto ele está no meu ambiente de trabalho, edifício top.bc3, importo o ficheiro, portanto ele diz-me que a importação foi finalizada com êxito e obtenho então aqui todos os artigos, portanto com as descrições que eu acabei por definir no meu CPTL e TED, com os capítulos, portanto, e com as respectivas quantidades. Neste caso, são digamos, artigos simples, ou seja, não tem o gerador de preços ainda aqui vinculado. Como é que eu faço para vincular este artigo ao gerador de preços? Basta vir aqui ao menu mostrar configuração, gerador de preços e dizer, olha, quero utilizar o gerador de preços para a obra nova, o gerador de preços de Portugal. Portanto, vou só definir os dados paramétricos, digamos que vão depois ditar os preços que eu vou ter das minhas tubagens, das minhas caixas, tomadas terminais, etc. Portanto, neste caso,
vou definir uma localização, vou dizer que é em Braga, vou dizer que tem uma superfície total construída de 2.600 metros quadrados, 6 pisos acima, 1 abaixo, e vou dizer que tem uma superfície do piso tipo de 320 metros quadrados. Portanto, seção acentuada, é um edifício multifamiliar isolado, portanto, com esta geometria em planta. Surge uma pergunta a dizer que eu mudei a área geográfica, se quero alterar o gerador de preços para que ele me faça a atualização. Neste caso, se eu disser sim ou não, é indiferente, porque ainda não tenho preços associados a nenhum gerador de preços, portanto, eu posso dizer que não tem problema. Agora sim, vamos imaginar que eu quero ir buscar uma câmara de visita múltiplo operador ao meu gerador de preços. Clico aqui neste botãozinho, ele diz-me que o artigo que vai ser substituído por um gerador, eu digo que sim, e agora o que vai acontecer é que o programa vai-me abrir o gerador de preços e eu vou procurar, neste caso, de entre os vários artigos que existem, não é, que são imensos, onde eu posso procurar aqui pelos binóculozinhos, posso procurar um termo, uma palavra, mas neste caso eu já sei que neste caso as instalações, infraestruturas de telecomunicações, rede de entrada, câmara de visita, e posso então dizer, é uma CVR1, uma CVR2, e o programa já me vai levar, portanto, não só o preço composto, como as condições técnicas, recepção de materiais, os resíduos gerados, a energia incorporada em emissões de CO2 e as fichas de segurança e saúde. Portanto, ao eu fazer aceitar, o programa leva-me esta informação para a árvore de composição do Arquimedes, e aqui já conseguirei ver então os recursos que fazem parte deste meu artigo. Recursos esses que podem ser alterados. Não é bem? Aqui, por exemplo, só para terem uma ideia, eu posso chegar aqui a estes valores e fazer modificações. Dei um exemplo para uma caixa, mas posso também, por exemplo, dar para um cabo ou para uma tomada. Por exemplo, se eu quiser ir buscar um cabo coaxial ao gerador de preços, é a mesma coisa. Vou tentar procurar, portanto, aqui na parte das instalações, infraestruturas de telecomunicações, neste caso audiovisuais, rede de cabos coaxiais e, por exemplo, cabo coaxial então, e posso então dizer, olha, é um RG11, é um RG6, neste caso é um RG6 de cobre ou de aço, e faço aceitar. Pronto, faria isto eu fiz para 2 artigos, fariam isso para os restantes, até que obtessem, e eu vou já abrir, um orçamento já com estas opções, com os artigos todos, digamos que vinculados. Depois, teriam acesso então às listagens do Arquimedes, não só de medição, como o orçamento. Vou só mostrar aqui um do orçamento. Portanto, com o detalhe da medição e a finalização total do valor do orçamento. Além disso, a vantagem de ter isto vinculado, de ter o orçamento vinculado ao gerador de preços, é que eu tenho listagens automáticas que posso imprimir, como seja o manual de utilização e manutenção do edifício, a gestão de resíduos, plano de segurança e saúde em projeto. Portanto, eu vou só mostrar, por exemplo, aqui o caderno de encargos, que é uma das situações que é muito importante, em que eu tenho acesso às condições administrativas e às condições técnicas do projeto, neste caso, por exemplo, com as especificações dos materiais que eu tenho que ter, materiais esses que, portanto, eu acedi e incorporei com ligação ao gerador de preços. Estão a ver, por exemplo, aqui a câmara de visita que acabei por introduzir e vincular ao gerador de preços. Vou fechar agora aqui o Arquimedes e vou mostrar então outra situação, que é este mesmo edifício, mas vinculado a um modelo BIM. Para criar um projeto, digamos que OpenBIM, eu posso usar diretamente a plataforma BIM Server Center, portanto, onde eu tenho aqui a lista de projetos, e posso chegar aqui a este botãozinho e fazer criar um novo projeto,
ou então usar um modelador, que é o IFC Builder, portanto é um modelador que faz parte aqui do grupo OpenBIM, modelador arquitetónico portanto, criação e manutenção de modelos IFCs. Portanto, o IFC também está no menu geral, mas também está presente para descarga na Store, tal como eu mostrei no CPTL e TED. Portanto, eu já tenho aqui o IFC Builder aberto. Portanto, eu não vou dar portanto, muito ênfase à questão da modelação. Portanto, se quiserem ver relativamente a questões de modelação, podem na nossa página em www.topainformatica.pt acederem à área técnica e consultarem os vídeos do webinars e consultarem então aqui a sessão número 2, que é a modelação arquitetónica, portanto, ou então mais anteriores um pouco, porque nós já temos vindo a dar ciclos de formação relativamente a estes programas OpenBIM. Esta sessão número 1, portanto, mas a mais recente será o ciclo 1, que é o que temos vindo a fazer, não é? E esta sessão número 7 que enquadra-se neste ciclo. Portanto, relativamente à modelação arquitetónica, podem ver aqui como é que se faz uma modelação. Portanto, eu estou a dizer usar o FC Builder, mas nessa sessão podem ver que a CFC pode vir de outro tipo de portanto, programas de modelação da arquitetónica, como sejam o Archicad, o Revit, o Allplan, portanto, etc. Vou só fazer aqui uma vista 3D para vocês verem aqui o modelo do edifício e então eu vou exportar este edifício e nesta fase vou então selecionar um projeto ou criar um novo projeto. Portanto, como neste caso eu vou-lhe chamar o webinar e o dia 2, 17, dizer que é um projeto relacionado com cursos e seminários. Relativamente à visibilidade, dizer que está como fechado, portanto se eu dissesse que estava aberto, ou seja, através de uma pesquisa pelo nome do projeto, poderiam encontrá-lo no BIM Server Center, neste caso não encontram lá vários, e portanto não é necessário ter esta opção visível, mas tem outro tipo de projetos lá com visibilidade aberta. E se querem colaborar ou não, portanto eu também, o intuito é só fazer este webinar, não é um projeto que tenha interesse de depois ficar visível. Portanto, faço então aceitar, se quero exportar também as máscaras que serviram de auxílio a essa modelação e faço exportar. Está aqui o ficheiro subido e vou então começar e inicio um ficheiro novo aqui no CPTL e TED, mas agora sim com recurso e vou-lhe chamar, portanto, posso-lhe chamar webinar 17, neste caso vou acrescentar a palavra BIM, vou dizer que também é multifamiliar e agora sim, deseja importar o modelo BIM, vou dizer que sim, vou selecionar o projeto e vou dizer qual é o projeto em que eu quero ir buscar o meu ficheiro. Portanto, faço o seguinte, e o programa vai-me importar então aqui, portanto vai-me reconhecer o edifício que eu acabei de exportar, faço o seguinte novamente e terminar. É dado aqui resultados da importação, faço aceitar, o programa pergunta-me se desejo um esquema, neste caso não é necessário esquema porque os pisos já vêm do modelo BIM. Estão a ver? Portanto, ele programa incorpora-me aqui os pisos já criados e no separador desenho de plantas tenho não só acesso à vista 3D aqui do edifício que eu incorporei, mas também acesso a todos os compartimentos que vêm do modelo BIM. Eu unicamente, tal como fiz no exemplo dos quartos, só teria que classificar os quartos, atribuir uma cor e o programa em planta iria-me então ir mudando as cores e agora era repetir o processo, não é? Desenhar em planta o esquema de tubagens. Eu vou abrir já então aqui este mesmo edifício já com o modelo BIM, portanto já completo, estão aqui a ver, e vou simular uma situação e mostrar a vantagem de ter aqui um modelo BIM.
o que é que acontece? Vamos imaginar que eu vou fazer uma alteração ao meu modelo BIM. Portanto, vamos, por exemplo, para o piso 1, que era o piso onde eu estava a trabalhar. Vamos imaginar que eu, através aqui da modelação, vamos imaginar que era o arquiteto, fazia-me aqui uma alteração ao nível de uma parede interior. Portanto, neste caso não vou estar a preocupar com a parede interior, fazia aqui uma parede interior e introduziria então também aqui um compartimento. Portanto, neste compartimento seria vamos imaginar que era um outro quarto, que está aqui, ok, eu clicar aqui e chamava-lhe quarto, por exemplo, webinar, e enquadraria, depois atribuiria este quarto à mesma fração A, que é a fração do piso 1. O que é que acontece? Voltava a exportar este projeto. Neste caso, vou selecionar o projeto onde eu quero exportar. Neste caso, não vou estar a perder tempo a exportar as máscaras, que elas já lá estão. Neste caso, vou-lhe chamar um outro nome, ok? Ele acaba por fazer a exportação. Ok? Neste caso, vamos só confirmar aqui ao nível do BIM Server Center o edifício top, ok? Para que agora, lá está, o botãozinho do atualizar começa a me dar indicações com a alteração ao modelo BIM. Eu faço então a atualizar, neste caso vou-me situar na planta do piso -1. Estou no piso 4, mas vamos ver que, ok, eu tenho aqui 2, portanto vamos só a este que eu vou atualizar. Ok, ele criou mais um compartimento que foi então o compartimento aqui no quarto 1. A vantagem é que imaginemos que o arquiteto tinha feito esta alteração, eu fazia agora atualizar aqui os dados e fazia as verificações e saberia que teria que colocar aqui uma tomadas também para este quarto. Ok? Quanto a listagens, eu posso exportar as listagens relativamente ao resultado deste programa também para o BIM Server Center. Portanto, ele exporta-me também, onde eu depois posso consultá-las através, portanto, neste caso vou fazer só aqui um refresh, ele irá me incorporar, portanto, daqui a algum tempo. Estão aqui a ver, portanto, ele está a adicionar aqui os ficheiros. Iria-me levar estas listagens, pronto, já cá estão, para o BIM Server Center. Neste caso eu exportei com outro nome, portanto teria que ter substituído o ficheiro, poderia apagar este ficheiro, portanto ele ficaria-me aqui com estas listagens. Mais tipo de projetos, portanto neste caso falta-me falar de um edifício, do edifício unifamiliar e de um edifício de escritórios. Para criar um edifício unifamiliar é exatamente a mesma situação, fazer um arquivo novo, dizer que é unifamiliar, se recorre ao modelo BIM, neste caso vou dizer que não, portanto, mas digamos que a filosofia de introdução em planta é a mesma, a única coisa que eu tenho que fazer é criar os pisos, portanto, neste caso criaria o piso 1, e adicionaria aqui e depois também, por exemplo, aqui o desvão ou cobertura, colocaria aqui o desvão e da mesma forma como fiz para o edifício multifamiliar era criar o ATI, dizer se tem uma caixa de apoio ao ATI ou não, dar-lhe uma referência, neste caso chamar moradia, fazer aceitar e introduzir aqui, por exemplo, o ATI e depois as caixas de passagem, né, que eu porventura viesse a ter, assim como as tomadas terminais.
Da mesma forma, poderia ativar as distâncias e fazer estas modificações e dimensionar a rede de tubagens. Os desenhos das plantas e o esquema de instalações é exatamente a mesma coisa. Eu teria que definir as perdas e criar repartidores. Portanto, eu vou já abrir aqui esta obra, portanto é a obra exemplo, que é unifamiliar. Portanto, é um processo repetitivo. Eu iria para a parte das instalações, faria aquilo que fiz na parte do edifício multifamiliar e aqui também a moradia com os vários pisos também nos desenhos das plantas. Quanto a um edifício de escritórios, é exatamente a mesma filosofia. A única diferença é que eu, quando crio um edifício novo, eu crio como um multifamiliar. Eu crio como um multifamiliar e digamos que a principal diferença é que no lugar de, em vez de eu ter dois armários, portanto, um armário de telecomunicações inferior e um armário de telecomunicações superior, portanto, tenho um armário único de telecomunicações. Portanto, neste caso, a introdução é exatamente igual. Eu introduzo um armário, a ligação às antenas e depois configuro o meu ATI, portanto, com as caixas de passagem e as respectivas tomadas que eu tenho. Os desenhos em plantas é exatamente também a mesma coisa. Portanto, eu começo com a caixa de visita multioperador, vou para o armário de telecomunicações. Depois desse armário de telecomunicações, eu posso ter bastidores. Neste caso, o programa não possibilita introduzir bastidores, mas eu simulo esse bastidor com ATIs. Portanto, neste caso, teria um ATI no piso 0, teria um ATI também no piso 1 e assim sucessivamente. Portanto, é a grande diferença. Se eu quiser fazer simular um edifício de serviços, seja de escritórios, como é este caso, utilizo o ATI, portanto, e claro, depois no ATI eu configuro o repartidor com tantas saídas, consoante o número de saídas que eu quero, até um máximo de 12. Né? Quanto a fazer uma breve síntese, só para dar então como concluída esta parte, portanto, fazer um breve resumo relativamente ao que podemos dizer aqui do CIPETEL e TED, que é um programa que permite fazer a elaboração de projetos de redes de telecomunicações para edifícios unifamiliares, portanto, moradias e também edifícios múltiplos familiares. Quanto a serviços, também é possível recorrendo ao ATI para simular o bastidor. Faz o cálculo de dimensionamento segundo o manual ITED da terceira edição, portanto, como vimos, gera as fichas técnicas, memória descritiva, quadros de dimensionamento de materiais e também o termo de responsabilidade. Os desenhos, portanto, faz os desenhos do esquema de tubagens, de pares de cobre, redes de fibra óptica e os próprios desenhos em planta que nós acabamos por desenhar. Permite fazer a importação de ficheiros no formato IFC e com essa importação fazer as verificações do número de tomadas e distância entre elas, para além de podermos exportar no formato BC3 e, como vimos, fazer essa importação no programa de gestão, que é o Arquimedes. Com isto, dou por terminado o webinar relativo à modelação e cálculo de infraestruturas de telecomunicações recorrendo ao programa CIPETEL e TED de acordo com o manual ITED da terceira edição.